Oi, vamos falar um pouquinho hoje da abordagem sistêmica. Muitas pessoas têm confundido quando eu digo que a linha de abordagem que eu uso é a abordagem sistêmica com constelação familiar sistêmica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A abordagem que eu utilizo, elas têm técnicas que elas vão intervir no indivíduo, no sistema, nos casais e no grupo como um todo, né? Ela é uma abordagem que, né, eu considero ela que ela seja ampla, porque você não olha o indivíduo isoladamente, você olha o indivíduo onde ele convive, em escola, em trabalho, em todos os relacionamentos, onde tem contato com pessoas, você acaba olhando esse indivíduo, né, se for no individual. E existem técnicas que a gente utiliza para estar entendendo como esse indivíduo se comporta em cada ambiente que ele convive, né? E uma das ferramentas que é muito utilizado é o genograma, que pelo genograma a gente consegue mapear ao longo de todas as gerações padrões de trauma, características. E assim, às vezes você repete um padrão que era da sua mãe, que era da sua avó, que era do seu pai, que era do seu tio, sem você saber, né? Às vezes a gente ouve, fala, nossa, eu tenho o dedo podre para tal coisa, nossa, eu não dou certo em tal coisa, mas pelo olhar da sistêmica, a gente vê que você está repetindo padrões. Então, enquanto você repete padrões, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo modo. E algumas coisas são muito visíveis, né? E enquanto você vai decorrendo no atendimento com o teu paciente, com o teu cliente, você vai vendo isso. E outras coisas você precisa se aprofundar um pouco mais, né? No âmbito familiar. Não que o indivíduo não importa, mas a gente quer saber sobre a família para a gente conseguir entender melhor o indivíduo. Quando eu atendo o adolescente, quando eu faço a devolutiva para os pais, eu sempre tento escutar o ponto de vista do pai e o ponto de vista da mãe, sempre que possível, porque nem sempre conseguem os pais, os genitores, né, tá participando da reunião. Às vezes é só a mãe que participa, às vezes é só o pai, e às vezes eu também peço um atendimento, né, como se fosse um atendimento, mas é uma escuta, só com a pessoa que faz a figura do papel do pai e a pessoa que faz a figura do papel da mãe. Ah, ele não tem pai, ele é criado pela mãe e pela avó. Então eu faço uma entrevista com a mãe e faço uma entrevista com a avó. Na verdade não chega a ser uma entrevista, é uma escuta, né? Para eu entender como que a mãe olha aquela criança, como que o pai, né, como que a avó, enfim, como quem cuida daquela criança olha para ela, as coisas que fala, diante dos comportamentos que a criança tem, como que esse familiar reage. Então, isso tudo a gente pode observar que eles vão tendo repetições de padrões, né? Porque a gente ouve, né? Tipo, nossa, fulano de tal fazia isso e o ciclano tá repetindo. Aí você fica, e qual que é o padrão que quem cuida do ciclano e do fulano tem de comportamento que faça com que as crianças repitam? E quando a gente identifica esse comportamento, né, que de alguma forma está disfuncional nesse sistema familiar, a gente comenta, né, fala sobre as intervenções, as maneiras corretas para quebrar esse padrão e conseguir mudar dali para frente, né? Essa é uma das dinâmicas que a gente usa na abordagem sistêmica. Outras são as entrevistas, né, que eu falo. Ela tem um nome, né, titular de entrevista circular, que é buscar essa percepção que os outros familiares têm do indivíduo, principalmente quando atende indivíduo, né? Então, você está atendendo um adolescente, você fala com o pai, você fala com a mãe, você fala com a avó, com quem você tiver acesso, que depende de cada dinâmica familiar e depende de quanto os pais estão preparados para esse processo, né? E outras coisas que a gente faz, né, é tirar
essa família dessa homeostase. Que o que é a homeostase? Eles buscam viver num equilíbrio, né? Que às vezes não é funcional, que às vezes acaba trazendo problema para esses indivíduos. Então, a gente procura intervir para quebrar essa homeostase, para traduzir assim como se fosse tirar da zona de conforto para ver aonde eu posso ir, porque até aqui está funcionando desse jeito. E se eu quebrar essa homeostase e eu seguir por esse caminho, o que eu vou colher daqui? E se eu seguir por esse caminho, o que eu posso colher? O que pode dar de certo? O que pode dar de errado? O que pode acrescentar a mais na minha vivência? Então, basicamente, é assim que trabalha a abordagem sistêmica. Não tem nada a ver com constelação, quando coloca os indivíduos lá para falar, ou com os bonequinhos na água. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai analisando pelos padrões que aprendemos, né? No caso, pela abordagem que eu escolhi. Então, assim, eu acho a abordagem sistêmica maravilhosa, porque você, o psicólogo, né, que conduz, desenvolve uma visão sistêmica de tudo. Então, você vai apurando o seu olhar para padrões que a família repete e a família nem percebe. É tão automático aquilo, né? Tem uma história até que eles falam de um peixe que não cabia na assadeira, e daí por isso a pessoa cortava a cabeça. E daí a menina perguntou, né, mãe, por que você corta a cabeça do peixe? Não sei, aprendi com a sua avó. Daí vai perguntar pra avó, por que você cortava a cabeça do peixe? Aprendi com a minha mãe. E daí você vai descobrir, ela cortava a cabeça do peixe porque o peixe inteiro não cabia na forma. Então, foram repetindo os padrões que foram aprendidos, né, sem realmente saber o motivo. E assim, às vezes, na vida da gente. A gente vai repetindo padrões sem nem a gente saber, né, porque foi aprendido. Mas não foi aprendido só no falando, foi aprendido no observando e foi aprendido no ouvindo. Então, assim, eu, né, sou apaixonadinha pela abordagem sistêmica, por causa disso, porque você desenvolve uma visão e um pensamento de olhar o todo, não olhar o indivíduo que está ali na sua frente. E a partir do jeito que você observa o todo, você consegue com facilidade identificar alguns determinados comportamentos e padrões. Então é isso, um pouquinho mais da abordagem que eu trabalho.